Bom dia, alunos do Colégio Futura, turma do sexto ano, professor Juan. Estamos indo aí hoje para a nossa videoaula referente aí à unidade 3 sobre o espaço agrário. Na aula passada, nós vimos o espaço urbano na unidade 1 e vimos também os problemas que a ação antrópica ela vai causar dentro do espaço urbano, que é referente à unidade 2 do seu livro, que é os impactos socioambientais em áreas urbanas. Então, recordando, na videoaula passada vimos o espaço urbano, a questão da urbanização, o crescimento da população nas cidades, vimos a hierarquia urbana, uma cidade que é maior do que a outra, que tem uma economia mais forte, tem um poder sobre a outra na parte econômica, e hoje nós vamos agora para a unidade 3 do livro 4, que é o espaço agrário. O tio montou um livro, um slide para vocês, em cima do seu livro e complementando o seu livro. Nós temos aí, então um índice, a paisagem rural, agricultura, pecuária, os impactos ambientais da agropecuária no solo e as técnicas de conservação. Viver no campo, a paisagem rural. Na paisagem rural, nós vamos ter o que? O predomínio das atividades agropecuárias e dos tipos de extrativismo, animal, vegetal, mineral, podendo também existir hoje, existe nas áreas rural, o turismo rural, como por exemplo o ecoturismo, muito utilizado hoje no Brasil, em Minas Gerais. As paisagens rurais elas se diferenciam pelos países e até pelas regiões do próprio país, devido aos fatores físicos e econômicos. As paisagens elas vão ter uma diferenciação de acordo com a economia predominante de cada país. O Brasil, por exemplo, é um país que ele vive, o que comanda o setor primário muito forte na sua economia. Nós exportamos cana, laranja, carne bovina, soja, e importamos tecnologia. Então nós temos uma dependência tecnológica, mas vendemos comida ao mundo. Aqui nós temos o cultivo do milho no Brasil. Agora nós temos aqui a cultura da uva da Itália, também numa paisagem rural, que as paisagens elas vão se diversificar de acordo com o tipo climático. Se eu tenho uma barreira de uva aqui, é porque eu estou na zona climática temperada, onde ela vai ter o que? Uma melhor proliferação desse tipo de cultura na área da agricultura. Aqui eu já tenho a cultura do abacaxi no Havaí, mostrando para vocês localidades diferentes, milho no Brasil, a uva na Itália e o abacaxi no Havaí. Não que no Brasil não tenha plantações de uva, tem, mas o tipo climático predominante é a zona temperada, onde ela vai ter a cultura vai desenvolver melhor, a uva vai ter um desenvolvimento melhor. As paisagens rurais se diferenciam pelos países, como nós falamos, dependendo dos fatores físicos e econômicos. Aqui eu tenho a cultura do arroz nas Filipinas, um local totalmente em um relevo montanhoso. E agora nós vamos viver no campo, paisagem rural, interdependência entre o campo e a cidade. A paisagem rural, o espaço geográfico com pequena população, atividade do setor primário. O setor primário é o que? Agricultura, agricultura, pecuária e tipos de extrativismo. Produção de matérias-primas para indústrias e de alimentos. Já na paisagem urbana, nós já vamos ter o que? O espaço geográfico com maior concentração de pessoas, atividades dos setores secundários, que é a indústria e o terciário, são os predominantes da área urbana, e grande modificação da paisagem natural devido à mobilidade urbana, a substituição do espaço natural pelo espaço geográfico. Então, todas as cidades, setores predominantes de cidades, é o secundário e o terciário. O que é o setor secundário da economia brasileira? Atividades ligadas à indústria e à construção civil. E o setor terciário, o comércio e a prestação de serviços. Aí vem a interdependência entre o campo e a cidade, agroindústrias. O que é a agroindústria? A agricultura e indústria. Utilizam matérias-primas retiradas do campo, importante para o setor do agronegócio. Produção para os mercados interno e externo. E gera importante riqueza ao país.
Aí nós temos também a questão agora que nós vamos falar um pouquinho aqui, ó, dentro da interdependência do agronegócio, algumas características do agronegócio. Aplicação de capital e de tecnologia por parte do produtor e elevada produtividade comercial e também empresa rural nós vamos ter no campo. As empresas rural. Nós temos aí agora a interdependência entre campo e cidade. É como fosse colônia e metrópole. Alimento e granel, matérias-primas, isso aqui é dentro do campo. E energia elétrica para a cidade, produtos industrializados, serviços. Aí vem a relação entre o campo, a interdependência entre o campo e a cidade. Viver no campo, cultivo de vegetais, plantio e colheita, produção de subsistência, produção comercial. Eu tenho aqui a cultura da soja. Agricultura de subsistência voltada para o próprio consumo. Produção comercial, abastecer o mercado interno e externo. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais, exportadores mundiais de soja, cana, laranja, e carne bovina. Só no estado do Mato Grosso nós temos quase 150, 200 milhões de gado para a pecuária bovina, o gado de corte. Agricultura extensiva, o que é agricultura extensiva? Ela se baseia na exploração de grandes extensões de terra, sem grande investimento, trabalho e capital. Agricultura extensiva, nós vamos ter uma agricultura que vamos ter grandes extensões de terra, sem grandes investimentos de capital. Dessa forma que vocês estão vendo aí, o trabalho manual. Agricultura intensiva. Agricultura intensiva, nós vamos basear na aplicação intensiva do trabalho, capital e tecnologia. Você vai ter poucas pessoas trabalhando, mas o serviço pela máquina. Aonde aqui uma colhedeira, ela colhe o milho, ela planta o milho, ela colhe o milho, ou a cana aqui no caso, ela planta, colhe a cana e entrega prontinho já na agroindústria. Ocasionando o quê? Maior lucro para o produtor. Então a agricultura extensiva é essa agricultura que nós acabamos de ver. Ó, vamos voltar o slide aqui, ó. Agricultura extensiva é essa que nós vemos aqui, ó. A extensiva que nós temos o que? Não tem investimentos de capital, trabalho manual. Já a agricultura intensiva, ela já é praticada com poder tecnológico. É a mesma coisa se nós falar pecuária extensiva. O gado está solto no pasto, com pouco investimento tecnológico. Pecuária intensiva, o gado está preso com investimento tecnológico. Como assim investimento tecnológico na pecuária intensiva? Quem vai tirar o leite não é a mão humana, é a ordenha. Já na pecuária extensiva, é o homem que vai tirar o leite da vaca. Eu tenho aí também o sistema de roça ou agricultura itinerante. O que é o sistema de roça ou agricultura itinerante? Que é a mesma finalidade. Forma de agricultura rudimentar e de baixa produtividade, voltada em geral para a subsistência. Consiste no cultivo de plantas para a produção de alimentos visando o próprio consumo. Nessas áreas, geralmente predomina o plantio de mandioca, milho, feijão e batata. Aonde vai ser o que? Agricultura de subsistência, voltada para o seu próprio consumo. Nós temos aí agora a agricultura no sistema de plantation, sistema desenvolvido em grandes extensões de terras, denominadas latifúndios. Grandes propriedades controlam, grandes produtores controlam grande poder de renda, nos quais se planta um único produto característico das áreas tropicais, como a cana-de-açúcar, o café e o cacau. Tudo faz parte aí o que nós temos hoje relacionado ao sistema de plantation. Em geral, nesse sistema se emprega-se muita mão de obra e a produção é destinada ao mercado externo.
Dentro dessa questão nós temos aí a agricultura, o sistema agrícola, com baixo uso de tecnologia e baixa produtividade, produzindo culturas alimentares. Nós temos aí uma paisagem natural sendo retirada, o espaço natural sendo substituído pelo espaço geográfico e ocasionando sérios problemas ambientais, como nós vimos no livro 3, o efeito estufa, a inversão térmica, modificando o clima no futuro. Sistema agrícola com baixo uso de tecnologia e baixa produtividade, culturas alimentares, aí vem as queimadas. Sistema agrícola com baixo uso de tecnologia e baixa produtividade, produção de culturas alimentares, a destruição do homem, do espaço natural pelo espaço geográfico, aí o preparo e o cultivo da terra. E agora vem a fase da colheita. Então, primeira coisa, eles vão fazer desmatamento e queimadas, gerando impactos ambientais, preparando a terra, e depois vem a colheita. Sistemas agrícolas com baixa tecnologia, e dentro dessas características, nós temos o que? Baixa produtividade, produção de culturas alimentares. Nós temos também agora a importância do solo para a agricultura. Qual que é a importância que nós temos para o solo para a agricultura? Camada superficial da crosta terrestre ou litosfera, formada pela decomposição, ação do intemperismo, que nós vimos a degradação das rochas formando o solo, na unidade 3 e na unidade 2 dos livros 2 e 3, composto de ar, água, sais minerais e micro-organismos solo, e apresenta-se em camadas, camada A, B e C. Camada C, a rocha mãe, camada B, a rocha em degradação, camada A, o solo, a rocha já degradada, pronta para o cultivo. Pode ser mais ou menos fértil, exemplo, massapê e terra roxa. Tenho aí também, ó, vamos aí agora, o próximo slide. O solo terra roxa, decomposição do basalto, a rocha ígnea vulcânica magmática, um dos solos mais férteis que nós temos aí no Brasil. Resultado de decomposição da rocha ígnea vulcânica do basalto, rochas vulcânicas encontradas principalmente no estado de São Paulo, norte do Pará, Minas Gerais e no leste de Mato Grosso. Por ser solo muito boa qualidade, foi nele que se expandiram as plantações de café no estado de São Paulo no século XX, no período denominado República Velha, de 1889 a 1930. Um dos solos mais férteis do mundo, Terçonocion, solo escuro, pela presença de matéria orgânica muito fértil, encontrado nas áreas de clima semiárido da Ucrânia e da Rússia no continente asiático. Nele se destacam as culturas de cereais, como a cultura do cultivo de trigo. Eu tenho aí o solo loess, solo encontrado principalmente no continente asiático e nas grandes planícies dos Estados Unidos e da Argentina, responsável pela fertilidade das planícies chinesas e do sudeste asiático, apropriado para a produção de arroz e trigo. Solo massapê é onde eu tenho a terra fértil, aonde dentro do solo massapê nós vamos ter as características aí. Ele resulta da decomposição de duas rochas sedimentares, o gneiss e o calcário. Foi nesse solo que os portugueses desenvolveram o plantio da cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro, no início da colonização portuguesa no século XX. Quando nós falamos do solo massapê, nós temos que comentar que ele pode ser usado na construção de casas, como essa foto aí, na praia da Barra do Cunhaú, Natal, Rio Grande do Norte. Então, todos os tipos de solo são formados pela decomposição das rochas, e nesse caso aqui pela rocha sedimentar. Nós temos aí agora a pecuária, que eu falei para vocês, pecuária extensiva, o gado solto, agricultura extensiva, pastagens com pouco investimento de capital. Pecuária extensiva, o gado criado solto com pastagem natural, sem muita tecnologia e baixa produtividade. Olha aqui a pecuária intensiva, o gado é confinado. Aqui quem vai tirar o leite dele são as ordenhas, são as máquinas, não é a mão humana. Ocupando uma área menor esse gado se alimenta de ração balanceada e há maiores cuidados de higiene e saúde com ele, porque ele vai ter maior produtividade, tanto no leite como no abate, para a carne chegar nos açougues, para nós termos acesso. Viver no campo, os impactos ambientais da agropecuária no solo e as técnicas de conservação. Erosão, processo de desgaste ou arrasto das partículas do solo, provocada principalmente pela água e pelo vento, pela erosão eólica. Processo natural que provoca alterações, desgaste no relevo.
pode ser acelerada pela ação do homem através da retirada da cobertura vegetal e uso inadequado do solo. O que são curvas de níveis? Os impactos ambientais da agropecuária no solo e nas técnicas de conservações. São essas áreas que vocês estão vendo de declive. É necessário que o plantio seja feito em curvas de nível, obedecendo às inclinações do relevo. O escoamento superficial das águas pluviais da chuva ocorre com menor intensidade, diminuindo o deslocamento do solo, principalmente fator erosivo. Aí agora eu tenho o processo de terraceamento em continentes, países que têm relevo acidentado, igual a China, por exemplo. Os terraços no continente asiático. Os terraços são construídos para reter, infiltrar e escoar lentamente a água das chuvas, que vem da parte mais alta do relevo. Assim, em vez de a enxurrada descer violentamente pela encosta, provocando a erosão, ela é contida pelos terraços, ó, dessa forma. Muito comum nas regiões do sudeste da Ásia. Muito bem, nós estamos aqui chegando ao final da nossa videoaula de hoje. E a tarefa que vocês vão fazer para mim, é os exercícios da unidade 1 do livro 4, a página 341. Deixa eu ver o que mais. 349, unidade 1. 350. Essas são a tarefa de vocês para agora, nossa aula no aplicativo Zoom às 10 horas. Até logo, fiquem com Deus.